Se você está na sua casa, pegue a sua Bíblia comigo. E você vai abrir em Atos, capítulo 9. No versículo 31. É apenas um versículo. Mas eu recebi do Espírito Santo um conforto muito grande quando eu li essa palavra, né? E eu vou estar lendo com você Atos capítulo 9, no versículo 31, diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui e clamamos, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, falar o nosso coração como igreja. Em nome de Jesus, nós precisamos e desejamos ouvir a sua voz, sentir a tua presença e ser confortado, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti, Jesus, como todos os dias, mas hoje de uma forma toda especial. Nós clamamos o teu Espírito Santo para que ele possa tocar em cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, em nome de Jesus. Amém? Bom, esse texto, esse pequeno versículo que nós estamos lendo, nós lemos aqui, fala de um episódio da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos, né, foi a primeira igreja do Senhor Jesus. Ela não começou, na verdade, em templos, né? Até é muito estranho pregar aqui e ter as cadeiras vazias, mas na verdade a igreja do Senhor Jesus, ela começou, não foi em templos, foi nas casas, foi nas pessoas, no coração das pessoas. O Espírito Santo agia no coração e nos lares, e isso é realmente maravilhoso, porque essa é a essência da igreja, uma igreja família, uma igreja do Espírito Santo. Então a igreja de Atos, nesse versículo, fizeram um registro dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz. Eles estavam passando um momento de paz. Os discípulos de Jesus estavam fazendo a parte deles, né? Em Atos também, no comecinho, diz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E esse texto que nós lemos diz que tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Os discípulos do Senhor Jesus já estavam espalhados. Aliás, eles tinham passado já por uma luta grande e por isso eles foram dispersos, espalhados. E assim a palavra de Deus, ela foi dispersa, ela foi sendo pregada, ela foi crescendo e a igreja do Senhor foi alcançando os outros lugares. Então os discípulos realmente receberam o Espírito Santo e estavam fazendo a obra, eles estavam fazendo a diferença. Eles estavam cumprindo o ID do Senhor. Realmente eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo porque eles tinham um Espírito Santo. Mas sabe uma coisa que, se você for meditar no livro de Atos, nós vemos que esse momento era um momento de paz registrado aqui no livro de Atos. Mas se você for ler, muitas lutas a igreja do Senhor passou unida. Muitas lutas, e eu vou citar algumas delas aqui. Uma delas, a prisão de Pedro e João. Eles foram presos, apóstolos, líderes da igreja presos. A morte de Ananias e Safira, uma mentira dentro da igreja. Eles enfrentaram muita luta, né? Uma delas também
a morte de Estevão, tantas coisas. Se você for folheando antes deste texto aqui, você vai ver que a igreja de Atos passou por momentos dificílimos, muito difíceis. Passou por realmente momentos de perseguição. Eles passaram por momentos de perseguição, está em Atos capítulo 8, se você quiser ler depois aí na sua casa. A igreja então do Senhor Jesus, que na verdade agora estava começando a ter os lugares de reuniões, que ainda estava nos lares, era uma igreja nova, era algo novo que o Espírito Santo estava trazendo, a mensagem do Evangelho sendo pregada, mas eles já enfrentavam muita coisa. Era a prisão de seus líderes, era problemas realmente dentro da igreja. E tudo isso aqui, queridos, que nós vemos no livro de Atos, vemos que a igreja enfrentava tantas lutas, tantas dificuldades, ainda não é diferente de hoje. Nós, como igreja, enfrentamos também muitas lutas e nós enxergamos esse tempo realmente como uma grande adversidade, realmente como uma grande batalha, né? Não só para a igreja, mas para toda a população. O medo, né? O medo de algo ruim acontecer, o medo do desconhecido, da doença. São muitas palavras sendo jogadas, as pessoas compartilham fake news, compartilham coisas que não sabem. E aí nós vamos enfrentando batalhas na mente, batalhas na igreja, porque nós não podemos nos reunir. Nós enfrentamos batalhas diariamente na nossa vida pessoal. Não diferente do povo de Deus naquela época, da igreja, quando ela estava se iniciando, que também enfrentou muitas batalhas. Mas uma coisa que a igreja de Atos tinha, e que nós temos, e que fazia com que cada luta, cada batalha fosse uma superação, fosse uma vitória, fosse um milagre acontecendo, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Aí onde você está, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu tenho o Espírito Santo. Eu sou a morada do Espírito Santo. Querido, você é a morada do Espírito Santo. É Ele que nos faz, como igreja, enfrentar todas essas adversidades, enfrentar essas batalhas, enfrentar, sabe, esse medo. É claro que nós não vamos viver de maneira irresponsável, mas Ele nos faz ser uma pessoa de fé, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não vai colocar medo nas pessoas, mas que vai orientar, que vai abençoar, que vai dar palavras de conforto, que vai ser cheia do Espírito Santo, que vai declarar que a doença vai embora, que o mal vai embora, que vai ser a igreja. É o Espírito Santo que aquece o nosso coração. E a igreja de Atos tinha isso. E nós temos, querido. Nós temos. E eu não quero só falar das coisas ruins que a igreja de Atos tinha, não. Da mesma forma que aconteciam muitas coisas ruins. Da mesma forma que eles tinham muitas batalhas. Da mesma forma que apóstolos eram presos. Da mesma forma que a perseguição acontecia, que haviam problemas dentro da igreja, como a de Ananias e Safira, que houve morte até de Estevão, muitas coisas boas aconteceram. E ouça isso que o Espírito Santo diz para você. Olhe, peça para que o Espírito Santo te mostre as coisas como Ele vê, porque coisas boas têm acontecido. O Senhor tem abençoado e coisas têm acontecido, coisas boas. O Espírito Santo tem agido e eu vou dar alguns exemplos para você do que acontecia de bom na igreja de Atos. Ao mesmo tempo das batalhas, eles tinham o Espírito Santo. Em apenas um culto de Pedro, 3.000 almas foram batizadas. 3.000 pessoas se entregaram para Jesus. Quem sabe numa batalha como essa, quem sabe em momentos difíceis, em momentos de adversidade, nós veremos almas se entregando ao Senhor, pessoas se rendendo à fé em Jesus Cristo. Então coisas boas também aconteciam.
aquela igreja aprendeu a interceder, aprendeu a importância da oração, a importância da intercessão. E está lá em Atos capítulo 4, versículo 24. Quando a igreja começou a interceder, começou a clamar, isso é maravilhoso. Então nem tudo é ruim. Em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, nós também enfrentamos momentos bons. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Aquela igreja aprendeu a interceder, aprendeu a orar. E eles viram a mão de Deus na libertação dos apóstolos. Eles viram que cada batalha que eles enfrentavam era o Espírito Santo direcionando eles a uma grande vitória. Eles viram que naquelas lutas, Deus tinha algo a mais, Ele tinha um plano específico, Ele tinha algo maior. E da mesma forma não é diferente para nós. Sabe o que aconteceu no meio de todas essas lutas? O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele se converteu. Ele se converteu, querido, no meio dessa luta, da batalha da igreja. E assim foi acontecendo coisas boas. Eu quero te dizer que não importa que aconteçam lutas, que nós estejamos com medo, que nós estejamos debaixo de um jugo de uma doença, que nós não podemos ver, um inimigo que nós não podemos ver, que não está ativo a olho nu. Ou às vezes você está enfrentando uma batalha no seu casamento, na sua vida, na sua família, com seus filhos. Olhe da maneira do Espírito Santo e veja coisas boas estão acontecendo. Deus tem um plano para cada uma dessas coisas. Ele tem um plano que é maior do que tudo isso. Ele tem algo específico para nós. Nós que ainda não estamos enxergando. Mas em tudo isso, o Espírito Santo estava trabalhando. Então, em todas essas coisas que eu falei para vocês que aconteceram na história de Atos, da igreja do Atos dos Apóstolos, fala aqui no versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz. Eram momentos difíceis, momentos de vitória, momentos de batalha, mas a igreja tinha paz. Tinha paz. E eu falo para você, querido, não é de hoje que o povo de Deus enfrenta batalhas. Não é de hoje que a humanidade enfrenta coisas terríveis, rumores de guerra, coisas horríveis. Não é de hoje. Talvez isso que está acontecendo conosco ainda seja o começo de algo, nós não sabemos. Mas há uma esperança para nós. Há uma esperança para nós. E essa esperança, o nome dela é Jesus. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está conosco. É a nossa fé em Jesus Cristo. É quando nós cremos no Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. E Ele diz que a igreja, na verdade, tinha paz. Você que está aí na sua casa, que está aflito, angustiado, eu quero te dizer uma coisa: tenha paz, porque Jesus mesmo disse: a minha paz eu dou, a minha paz eu te dou. O Espírito Santo está conosco em meio a esse momento de luta, em meio a esse momento de batalha. O Espírito Santo está conosco e Ele está dizendo: tenha paz. E a única pessoa que pode nos dizer isso é o Espírito Santo. Porque é muito difícil. Não vou falar que é fácil, mas é difícil, mas o Espírito Santo está conosco. E Ele está dizendo: tenha paz, tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ele é a nossa esperança. Receba a paz do Senhor, foi Ele quem deu. E eles fizeram questão de registrar esse momento que a igreja, na verdade, tinha paz. Isso significa que em meio a tudo, em meio às coisas ruins, em meio às coisas boas, em meio a tudo, na verdade, tinha paz. Em meio a todas essas coisas, em meio a tantas dificuldades, na verdade, a igreja tem a paz.
Porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Nós temos o Espírito Santo, então nós temos a paz. E não só isso, querido. Nesse texto ainda fala assim: edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Aquela igreja de Atos, que estava passando por tantas coisas, boas, ruins, a igreja estava se edificando, ela estava se consolidando, ela estava crescendo espiritualmente. E isso não é diferente de nós aqui. Que a nossa igreja, nós como servos e discípulos do Senhor Jesus, não estou falando da igreja Manaim somente, mas em tempos de luta, em tempos de guerra, que nós possamos edificar a nossa vida. E edificar significa construir, significa crescimento, significa evoluir, edificar, crescer, aumentar. Nós não dizemos em número, mas na nossa espiritualidade, na nossa intimidade com Deus. Quem sabe o Senhor está nos levando a um tempo de maior intimidade, a um tempo de maior busca, a um tempo em que nós vamos edificar o nosso espírito. Já que nós temos que ficar em casa ou ficamos em casa, por que não edificar o nosso espírito? E buscar um pouco mais da palavra de Deus, e edificar a nossa vida, e ir construindo na nossa vida espiritual. A igreja de Atos não é diferente de hoje, e hoje nós vemos muitas pessoas que não levam o evangelho de Deus de maneira firme, de maneira essencial na sua vida. Mas o Senhor diz aqui que aquela igreja, ela tinha paz. E ela seguia se edificando, ela não parou de se edificar, ela não parou de ir crescendo. Apesar das lutas, batalhas enfrentadas, a dispersão dos discípulos, ela não parou de se edificar, ela não parou de crescer, ela não parou de buscar. Queridos, naquela época eles não tinham a Bíblia, eles tinham a palavra dos discípulos, eles tinham os ensinamentos dos discípulos, os ensinamentos de Jesus, mas não tinham a palavra escrita como nós hoje. Então, para se edificar, para buscar, eles realmente precisavam se dedicar. E nós hoje temos tanta facilidade, nós temos que agradecer a Deus. Porque se você está aqui assistindo esse culto online, é porque hoje nós temos condição para isso. Mas naquela época, querido, eles não tinham. Eles tinham que buscar, eles tinham que se edificar. Através da sua própria determinação, eles tinham que buscar de todo o coração, e eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Mas eles não pararam de se edificar. Não pare de se edificar. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de aprender a palavra de Deus. Não pare de ler a palavra de Deus. Quando é que foi a última vez que você leu um livro da Bíblia inteiro? Quando é que foi a última vez que você realmente se aprofundou nas Escrituras e entendeu a palavra? Nós não podemos ter uma vida apenas ouvindo pregações, mas nós precisamos estudar e edificar a nossa vida. Se nós estamos um pouco mais distantes uns dos outros, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo e edificar a nossa vida. Aquela igreja, na verdade, tinha paz. Em meio às lutas e dificuldades, em meio às bênçãos, tinha paz. Mas seguia edificando, seguia crescendo. E não só isso, e caminhando no temor do Senhor. Aquela igreja seguia caminhando no temor do Senhor. Houve-se muitas pessoas falando sobre o final dos tempos, falando das profecias, falando que o que nós estamos vivendo são coisas que já estavam ditas, eram profecias. Eu quero fazer uma pergunta: será que isso finalmente vai gerar um temor no coração das pessoas? Porque nós vivemos uma geração em que, mesmo que nós falamos sobre o inferno, mesmo que nós falamos que Jesus vai voltar, mesmo que nós falamos coisas desse tipo, que a palavra de Deus nos respalda, não há temor nos corações.
Não há temor, mas a palavra diz que aquela igreja tinha paz, edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Caminhava em santidade, caminhava com temor. Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência. Sabe, querido, ninguém está aí te olhando na sua casa. Não tem um líder, não tem um pastor que vai te olhar, que vai te ver se você está dizimando ou não, que vai ver se você está andando em santidade ou não, que vai ver, sabe, nós estamos um pouco distantes, não tem ninguém para fazer isso. Mas eu quero dizer, há temor no seu coração, há temor, porque naquela igreja as pessoas caminhavam no temor do Senhor, a reverência, a santidade, viviam no temor do Senhor. E não só isso, no conforto do Espírito Santo. Oh, aleluia! Isso, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas. É viver no conforto do Espírito Santo, é estar nos braços do Senhor. É saber que em meio a tudo que pode acontecer, nós temos o Espírito Santo para nos confortar, para nos receber, para apaziguar o nosso coração, para nos dar esperança. Aquela igreja tinha a chama do Espírito Santo viva, e ela vivia no conforto do Espírito Santo. Afinal, foi Jesus quem disse que Ele iria para o Pai, mas Ele viria e deixaria para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, queridos, nesse registro, dizendo que a igreja crescia, ela não apenas crescia em número, mas ela edificava, ela tinha paz, caminhava no temor e no conforto do Espírito Santo, e então crescia em número. Sabe, nós não tememos que a igreja se disperse nesse tempo. Nós não tememos. Nós cremos que é nesse tempo em que a igreja crescerá. É nesse tempo que nós vamos ver a alma se rendendo ao Senhor. Nós cremos nisso, porque nós temos o Espírito Santo. Não porque nós somos melhores, mas porque temos o Espírito Santo. E é isso que importa. Esse templo está vazio. Nós temos aqui 300 cadeiras novas, queridos. Nós estávamos doidos para estrear com toda a igreja. Mas nós temos o Espírito Santo. Não tem problema não ter templo, não ter cadeiras, não ter uma equipe formada aqui de louvor, não estar com todos, mas nós temos o Espírito Santo. E é isso que vai fazer a igreja continuar, a igreja crescer em meio a esses tempos de batalha. Porque foi isso o que fez a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, nesse momento, eu quero que você na sua casa, feche os seus olhos. Eu digo para você que nesses tempos difíceis, tenha paz, tenha paz. A paz que o Senhor Jesus dá. E que o Senhor edifique o seu coração. Mas busque a Ele também, para que haja uma edificação pessoal, para que você busque ao Senhor. Nós vamos tentar, no máximo, dar toda a assistência que nós podemos para a igreja. Terá pessoas aqui na nossa igreja, da 13h às 4h, todos os dias da semana. Se você precisar de oração, de aconselhamento, se você quiser trazer, o seu dízimo, a sua oferta, terá pessoas aqui na parte da tarde. Se você quiser edificar a sua vida, tem várias maneiras. Amém? Caminhe no temor do Senhor. Não é porque nós estamos distantes, não é porque não tem ninguém olhando, que nós não vamos caminhar em santidade, em reverência ao Espírito Santo. E mais ainda, eu oro para que o Espírito Santo possa se achegar na sua vida, tocar o seu coração e nós possamos viver o verdadeiro conforto do Espírito Santo. Sabe, eu falei
que você poderia ler até Atos 9 e perceber na igreja de Atos várias lutas e várias batalhas. Mas se você for continuar lendo, se você seguir o capítulo 10 e todo o resto do Novo Testamento, você vai ver que eles ainda passaram muitas coisas, mas que uma coisa é certa: o tempo de bênção, o tempo bom ainda vem. Os resultados de uma vida de temor ao Senhor, de uma vida que busca edificação, de uma vida que busca o Espírito Santo, esses resultados ainda virão. Os milagres ainda acontecerão. Os milagres ainda acontecem. E eles acontecerão. Creia nisso. Depois dessas coisas, muitos milagres aconteceram. Muitas curas, a ressurreição de Dorcas. E assim por diante. Não é o poder da igreja, queridos. É o poder do Espírito Santo em nós. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aí com você, onde você está. E eu queria encerrar essa palavra dizendo quantas coisas, agora falando da nossa igreja, né? Quantas coisas a nossa igreja já passou, né? Quantas coisas. Eu estava me lembrando da enchente que nós tivemos há alguns anos, quando a nossa igreja ainda era lá no outro local, onde a água entrou pelos joelhos. E nós, depois que passou aquela enchente, nós nos unimos, fomos todos para a igreja, tirar o resto de água que ficou na beirada da igreja. Eu me lembro que um irmão juntou 2 pedaços de madeira e fez um rodo gigante. E puxava a água da igreja para fora. Eu lembro que eu chorei porque eu tinha ganhado um material da CPAD para as crianças. Um material excelente. E estava na parte de baixo de um armário, na salinha das crianças, que a gente tinha só 2. E eu tinha ganhado, eu estava encantada com aquele material, sabe? E a enchente veio e estragou tudo porque era de papel, né? Perdi todo o material. E eu me lembro como os irmãos se uniram e nós conseguimos ali reestruturar a igreja. Me lembro que no dia que a água começou a entrar de manhãzinha, na madrugada, tinha 2 pessoas orando na igreja, uma delas era meu pai. E a igreja foi entrando e ele foi salvando o som, colocando as cadeiras e colocando os fios do som em cima das cadeiras, porque o som era novo. Deus cuidou, queridos, de tudo. Deus cuidou para que a gente não perdesse o som. Deus cuidou fazendo com que a gente se unisse ali naquele dia. Foi um dia cansativo, nós tivemos que lavar a igreja. Estava tudo cheio de lama, de lodo. E nós fomos ali e vencemos essa batalha. E na verdade foi uma bênção depois. E eu sei que dessa vez não será diferente. Não será diferente. E mais do que salvar um bom som, e mais do que recuperar alguma coisa material, o Senhor não vai deixar que nenhum se perca. E pelo contrário, o Espírito Santo vai alcançar muitas almas perdidas. Em nome de Jesus. Nós já passamos muita coisa como igreja. Esse é um dos exemplos. Mas Deus tem muito a fazer na nossa vida. Vão vir batalhas e vão vir muitas vitórias. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, a igreja, na verdade, tinha paz. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Tenha a paz que o Espírito Santo dá, que excede todo entendimento. Sabe o que significa? Ninguém entende. Por que você está tão tranquilo? Por que você está tão em paz? É uma paz que o Espírito Santo dá. E ninguém entende. Essa paz o Senhor Jesus disse que nos daria através do Espírito Santo.
Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a Deus mais um pouco. Enxergue de maneira que o Espírito Santo está trabalhando. Deixa Deus falar no seu coração.